Olá, seja bem-vindo ao Nosso Agro, um programa do Sistema CNA-Senar. Veja agora o que preparamos para você. Mesmo com as dificuldades provocadas pelo novo coronavírus, as exportações de frutas estão em alta e mostram a recuperação do setor. Para nós foi uma grande satisfação ser a primeira empresa brasileira que exportou fruta para o mercado chinês. CNA pede o fim da cobrança do adicional do frete para a renovação da Marinha Mercante. A alíquota encarece a importação de fertilizantes e outros produtos agrícolas. O custo, isso representa uma quantia muito elevada, se você levar em consideração 25% em cima desse frete. E você vai ver também, fomos até o Maranhão para mostrar a importância da inseminação artificial para o melhoramento genético na pecuária. Resultado, mais produção e mais renda. É muito importante porque isso vem trazer benefícios para a propriedade, em termos de produção. Isso e muito mais você acompanha agora no Nosso Agro. Depois de uma pequena redução nas exportações de frutas no primeiro semestre de 2020 em relação ao ano passado, por causa do novo coronavírus, as nossas vendas externas registraram recuperação no mês de setembro e chegaram a 117 mil toneladas. Destaque para a melancia, manga e a abertura do mercado chinês para o nosso melão. Assim como diversos setores do agro, os produtores de frutas precisaram se reorganizar na pandemia. No primeiro semestre, a exportação caiu 5% em volume e 17% em valor, cotado em dólar na comparação com o mesmo período de 2019. Com a recuperação nos meses de julho, agosto e setembro, a exportação de frutas no acumulado do ano alcançou 590 mil toneladas e já superou em 5% o volume na comparação de janeiro a setembro de 2019. O valor é o mesmo do ano passado, próximo a 450 milhões de dólares. Com essa melhora na exportação, vem o otimismo para o segundo semestre. A demanda está aquecida com pedidos vindos principalmente da União Europeia, nosso principal comprador. Está prevista ainda a segunda remessa de melão para a China, o que traz grande expectativa para a fruticultura nacional. Sempre é importante conseguir novo mercado estratégico. Para nós foi uma grande satisfação ser a primeira empresa brasileira que exportou fruta para o mercado chinês. Logicamente, quanto mais mercados o produtor tiver para poder ofertar nossos produtos, será muito bom tanto para a economia brasileira como para a economia de nossos trabalhadores, estados e regiões. Em setembro, as vendas externas tiveram destaque para a manga, com 35 mil toneladas, alta de 19%, o melão, 34 mil toneladas, com crescimento de 41%, e a melancia, 23 mil toneladas, com crescimento de 53%. Após a pequena redução no primeiro semestre de 2020 em função da pandemia, as exportações dessas frutas nos 9 primeiros meses de 2020 já voltaram ao mesmo volume do ano passado. Os produtores acreditam na ampliação dos embarques ainda neste ano. Isso porque 70% do volume exportado da uva é realizado no último trimestre, época em que ocorre também cerca de 50% do envio de melão, melancia e manga para o exterior. A cotação do dólar tem ajudado a impulsionar as negociações. E com a demanda externa aquecida, além disso, a taxa de câmbio está muito favorável, então os produtores têm preferido direcionar as frutas para o mercado externo ao invés do mercado interno. E também com a desvalorização do real frente ao dólar, o nosso produto ele fica muito mais competitivo. Com boa aceitação no Mercosul, a banana também teve aumento nas vendas, com 4.300 toneladas exportadas em setembro, alta de 14,4% na comparação com 2019. No caso da uva, foram exportadas 3.400 toneladas em setembro, volume 43% superior a 2019. Com a pandemia, nosso desafio foi se adequar, a criar novos mercados, porque tivemos uma diminuição na demanda pela nossa fruta e a nossa expectativa para o final do ano é que com o aumento das exportações de banana para o Mercosul, principalmente. Mesmo em meio à pandemia, as ações continuaram para ajudar os produtores.
como a assistência técnica e gerencial do Senar e o trabalho da CNA para ampliar o número de agricultores e pecuaristas que desejam exportar seus produtos. A CNA, ela hoje, falando do mercado externo, ela tem um projeto que chama AgroBR, é um convênio em parceria com a Apex Brasil. Esse convênio ele visa apoiar os pequenos e médios produtores na internacionalização de seus produtos. Então, através do planejamento, né, primeiro sensibilizar esses produtores ao mercado externo, depois capacitar eles para que eles consigam enviar suas frutas e atendam o mercado de destino, planejar a venda e, enfim, gerar essa venda. A Confederação trabalha ainda em conjunto com o Ministério da Agricultura para consolidar os mercados existentes, alcançar novos países e diversificar a nossa pauta de produtos no exterior. Os últimos foram para a Bolívia, para o nosso abacate e para a nossa uva. Também abrimos abacate para a Argentina, então aqui nossos parceiros sul-americanos podem contar com o nosso abacate. Maçãs para a Guatemala e aí o melão para a China, totalizando esses 5. Há também muitas negociações em cursos, não só nas Américas, não só na Ásia. A África do Sul é um exemplo, onde estávamos já negociando papaya, mas também colocamos na mesa o melão e a melancia. Interessante até porque eles vão usar isso para fazer salada de frutas, para reexportar para todo o continente africano. Nós estamos aqui para apoiar o produtor brasileiro. E é claro que a CNA é um interlocutor aí que congrega os diversos interesses. O adicional do frete para a renovação da Marinha Mercante surgiu como alternativa para modernizar o setor naval brasileiro. E mesmo com a arrecadação da taxa, que onera as importações de fertilizantes e outros insumos agrícolas, os recursos não são utilizados. A CNA defende o fim dessa cobrança, que traz prejuízos para a agropecuária e aumenta o custo de produção dos alimentos. As hidrovias auxiliam os produtores rurais no escoamento da produção do campo até o consumidor, seja no Brasil ou no comércio internacional. Nas exportações, esse sistema de transporte é fundamental para que os alimentos cheguem aos mais de 180 países parceiros. E é pelos navios que recebemos insumos fundamentais para a produção agropecuária, como os fertilizantes. Mas as importações contam com uma cobrança extra, o adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante, que é destinado ao desenvolvimento da indústria de construção naval. Porém, o valor arrecadado, que onera produtos agrícolas, não é revertido nos investimentos previstos. Ela encarece o frete, encarece o preço dos produtos e não gera os benefícios para os quais ela foi criada. Na prática, os recursos são arrecadados, entram no orçamento da União e passam a integrar uma rubrica que se chama Reserva de Contingência. Recursos esses que ficam ali paralisados, sem que sejam utilizados, apenas com a finalidade de favorecer a obtenção do resultado fiscal. Desde 2018 até junho deste ano, a quota-parte do adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante arrecadou 9 bilhões de reais, segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional. Mas no mesmo período, o valor pago, oriundo do adicional ao frete, foi de apenas 2,1 bilhões de reais. E até setembro, a aplicação de recursos foi de apenas 2,4 milhões de reais dos quase 3 bilhões previstos no orçamento deste ano. Com mais de 7 bilhões de reais de arrecadação acumulados e sem utilização, especialistas e entidades que representam diversos setores, incluindo a CNA, defendem o fim da cobrança do adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante. Como os recursos são arrecadados e não são gastos, eles acabam gerando um saldo crescente no fundo. E esse fundo, inclusive, fica também paralisado, com recursos que hoje já somam mais de 7 bilhões, sem que tenham qualquer utilização. Então, a extinção dessa taxa sequer irá prejudicar a sua finalidade legal. Apenas em 2019, produtos como fertilizantes, adubos, sal, farinha de trigo, grãos e outros itens agrícolas, juntos, arrecadaram 4,2 bilhões de reais com o valor cobrado pelo adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante, que também encarece o preço da cesta básica. A arrecadação é nacional, mas o recolhimento da taxa está suspenso nas regiões Norte e Nordeste até o final de 2022. O custo, isso representa uma quantia muito elevada, se você levar em consideração 25% em cima desse frete,
mas é um custo muito alto que não só o produtor paga, mas também a própria sociedade paga também desses produtos que vão chegar na mesa da sociedade brasileira. O Grupo de Trabalho Econômico e a Comissão de Infraestrutura e Logística da CNA promoveram uma reunião virtual para debater a extinção do adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante. O Ministério da Economia apresentou uma proposta que reduz de forma gradual a alíquota do AFREM na importação até que seja extinta dentro de 5 anos. Com a medida, navegações de longo curso e cabotagem, além da navegação fluvial e lacustre, terão valores diferenciados. Você tem um adicional de frete, né, voltado para importação, né? Você tem diversos regimes diferentes, o frete é 25%, se for de longo curso, é 10% para cabotagem, é 15% para outro tipo. Então, é um mecanismo relativamente complexo, mas que encarece as importações e encarece o frete dentro do Brasil. Desestimula a navegação como meio de escoar a produção dentro do Brasil. A extinção da taxa cobrada sobre o valor do frete marítimo é uma demanda antiga da CNA, que neste ano já havia encaminhado um ofício para o Ministério da Infraestrutura pedindo a suspensão temporária da cobrança, que estava impactando ainda mais o custo de produção dos produtores rurais, que já estavam sendo afetados pela pandemia do novo coronavírus. Acaba elevando o custo para toda a sociedade brasileira, sobretudo para os produtores, e não tem o retorno a que ele foi criado, que é a renovação da Marinha Mercante Brasileira. Por isso a CNA vê com bastante apoio a iniciativa do Ministério da Economia. Chegou o momento de testar os seus conhecimentos com o Agro Desafio. Qual destes escritores já trabalhou no Ministério da Agricultura? Euclides da Cunha, Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis ou Graciliano Ramos? Você vai se surpreender com a resposta que a gente revela depois do intervalo. Até já! Estamos de volta e vamos direto com a resposta do Agro Desafio. Lembra da pergunta? Qual destes escritores já trabalhou no Ministério da Agricultura? Euclides da Cunha, Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis ou Graciliano Ramos? Quem respondeu Machado de Assis? Acertou! O famoso escritor de obras como Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas começou a trabalhar em 1873 na então Secretaria de Agricultura, onde permaneceu até o fim da vida, em 1908. Na biblioteca do Ministério da Agricultura, com 400 mil exemplares que contam a história da agricultura no Brasil, estão preservados documentos que comprovam o vínculo de Machado de Assis com um órgão público, como este contra-cheque de 1905. Ele era uma pessoa que era até criticada pela rigidez dele, que ele diz que era um funcionário público exemplar, que ele fazia questão de cumprir o horário e as normas. Ele é uma honra para nós, servidores públicos. A inseminação artificial é uma biotecnologia importante para o pecuarista brasileiro. Melhorar a genética dos animais pode garantir mais produtividade e renda no campo. Agora, para que esse processo traga os resultados esperados, é preciso que os produtores e trabalhadores rurais sejam capacitados para realizar o procedimento. Essa reportagem foi feita antes da pandemia do novo coronavírus. Por isso, nossa equipe e os entrevistados não estão utilizando máscara. No Brasil, os primeiros registros dessa técnica datam da primeira metade do século passado e, em 1953, foi inaugurado o primeiro banco de sêmen congelado da América do Sul, no Rio de Janeiro. Na época, os custos eram altos e os resultados ainda inconsistentes. O tempo passou e a inseminação artificial ficou mais acessível, permitindo que pequenos e médios pecuaristas tenham acesso à tecnologia. E o Senar tem trabalhado na capacitação de produtores e trabalhadores rurais. O objetivo do curso é ensinar a aplicação da técnica como ferramenta para o melhoramento genético dos animais da pecuária de corte e leite, contribuindo para os ganhos em produtividade e rentabilidade. Quando se fala em melhoramento genético, é você melhorar a genética desse animal para que ele seja cada vez mais produtivo, a progênie dele, né, os filhos desse animal. Então, o que você consegue adquirir um sêmen,
né, de determinadas empresas no Brasil, dos melhores touros hoje a nível nacional e a nível mundial. No Maranhão, de acordo com os dados apresentados pela Associação Brasileira de Inseminação Artificial, em 2019, somente 10,7% do rebanho de fêmeas bovinas do estado foi submetido à técnica de inseminação. Isso tem motivado os pequenos e médios produtores a participarem do curso de capacitação promovido pelo Senar. A ideia é unir os pecuaristas da região para adquirir os equipamentos necessários para realizar a inseminação artificial. Hoje nós temos na região aqui da Estrada do Arroz uma associação dos produtores de leite, onde esse curso vai abranger e vai unir mais os produtores. Como somos pequenos, vamos tentar comprar em conjunto um botijão, todo o material, para começar a fazer inseminações nas pequenas propriedades. O curso tem carga horária de 40 horas e conta com turmas de 10 alunos. O formato é o mesmo em todo o país. Além da técnica de inseminação e equipamentos necessários, os estudantes recebem informações sobre o período reprodutivo da vaca, manejo do rebanho e cuidados importantes com as fêmeas no pós-inseminação. A parte prática é um dos momentos mais aguardados do curso. Nesta etapa, os alunos aprendem a manusear o botijão de sêmen, descongelar esse material genético, montar o aplicador e inseminar a vaca. Aprendi que a respeito da parte de inseminação, como funciona, os cuidados higiênicos, que é o necessário, entendeu? E vários outros fatores, né? Vem agregar valor, né, para a gente que é funcionário, para os vaqueiros que faz essa parte de inseminação. É muito importante porque isso vem trazer benefícios para a propriedade, termos de produção. Com o melhoramento genético do rebanho, é importante que o produtor se profissionalize também em outros pilares da atividade, como nutrição, manejo, sanidade, além da gestão do seu negócio. Variáveis como precocidade em ganho de peso, quando você trabalha com animais para carne, para corte, gordura de marmoreio, quando você trabalha com animais que têm uma velocidade de ganho de peso precoce e, consequentemente, você consegue abater o animal mais rápido e dá uma maciez na carne quando você pensa em gordura de marmoreio. Você poder oferecer para o mercado um produto de qualidade. Ao final do curso de inseminação artificial, todos os participantes aprovados recebem o certificado de conclusão e estão aptos para exercer a atividade de inseminador, podendo trabalhar em suas propriedades e, inclusive, prestar serviço para outros produtores, gerando mais uma fonte de renda. É um mercado em ascensão, um mercado para inseminador artificial profissional, seja o produtor ou o colaborador que fez o curso, poder estar ganhando também um dinheiro para poder se manter também e fazer disso uma carreira profissional. Para saber se o curso de inseminação artificial está disponível na sua região, procure o Sindicato Rural ou o Senar do seu estado. Você também pode baixar gratuitamente a cartilha do Senar sobre o tema. O endereço é cnabrasil.org.br/senar/colecão-senar. Debate sobre a reforma tributária, a importância da rastreabilidade vegetal e o projeto Campo Futuro foram os destaques da semana. Quem conta os detalhes é o Francisco Jordão. Tudo bem, Francisco? Olá, Márcio. Olá, você de casa. A CNA promoveu um debate virtual sobre a reforma tributária e o acúmulo de crédito na cadeia produtiva do agro. A discussão ficou centrada nos créditos tributários e como essa questão deve ser tratada para que os contribuintes não sofram cumulatividade. Vejam demais, o sistema CNA-Senar atuou para você, produtor. O projeto Campo Futuro levantou os custos da produção agropecuária no Piauí, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Rio Grande do Norte. Já em uma live, o sistema CNA-Senar e a Academia de Charcutaria apresentaram os detalhes do Prêmio Brasil Artesanal 2020 e as regras para a fabricação de salames. A CNA também esclareceu uma série de dúvidas sobre rastreabilidade vegetal durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. E a Confederação divulgou a análise do valor bruto de produção agropecuária, que deve atingir 855 bilhões de reais neste ano.
alta de 15,3% em relação a 2019. A CNA também divulgou os dados da balança comercial das exportações do agro entre janeiro e setembro deste ano. O diretor-geral do Senar, Daniel Carrara, participou de um debate virtual sobre as perspectivas para o setor agropecuário, promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal. E a CNA promoveu um debate sobre as fintechs e como elas podem ser uma alternativa de crédito para o agro. Essas e outras notícias você acompanha no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. A pandemia do novo coronavírus trouxe uma série de desafios para os produtores rurais. Muita coisa precisou ser feita para que o agro continuasse a produzir e atendesse o Brasil e o mundo. Uma dessas conquistas foi o trabalho da CNA, que garantiu que o nosso setor fosse considerado um serviço essencial, além de manter a distribuição de alimentos. Vamos ver outras iniciativas que só foram possíveis com a sua contribuição, produtor. O agro mostra sua relevância na crise, não somente pelos números na economia, mas por sua importância social. A CNA não parou de trabalhar para que o produtor pudesse garantir o abastecimento e a segurança alimentar do Brasil. A CNA montou um comitê de crise junto com as federações de agricultura dos estados. Para entender as dificuldades dos produtores, a CNA disponibilizou um número de WhatsApp e ingressou no grupo de crises do governo para contribuir com as medidas necessárias para o campo. O passo primordial foi garantir a regulamentação da produção de alimentos como atividade essencial, medida que ajudou muito para a reabertura de lojas agropecuárias e no funcionamento das agroindústrias. Ainda, a CNA trabalhou em conjunto com o Ministério da Infraestrutura para assegurar o fluxo logístico do escoamento da produção e de insumos e garantir o abastecimento de alimentos no mercado interno. A CNA atuou em várias frentes para ajudar o produtor. Solicitação de prorrogação de pagamentos de financiamento e suspensão temporária de taxas e impostos. Com a publicação da Resolução número 4.801/2020 do Conselho Monetário Nacional, CMN, foi autorizada a prorrogação de parcelas com vencimento de 1º de janeiro a 14 de agosto deste ano para pagamento após essa data. A CNA continua trabalhando para que essa medida atenda às reais necessidades dos produtores rurais. Solicitação ao governo que resultou na prorrogação por mais 6 meses do prazo da declaração de aptidão ao PRONAF, DAP, que venceriam em 25 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020, beneficiando o pequeno produtor, em especial aqueles que fornecem alimentos aos programas de compra do governo federal. Diálogo com o governo para redução a zero a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, sobre operações de crédito por 90 dias. Atuação pela prorrogação do prazo de entrega do Imposto de Renda e Livro Caixa Digital. Além disso, outras propostas apresentadas pela CNA e acatadas pelo governo federal permitiram redução dos custos de produção e recomposição da renda dos produtores, como a prorrogação do ICMS 100, impedindo a elevação dos preços de insumos agropecuários. Para amenizar a perda resultante do fechamento de canais de comercialização de produção agropecuária, a CNA atuou para ampliação dos recursos para as compras governamentais de alimentos da agricultura familiar, saindo do orçamento de R$ 187 milhões para R$ 500 milhões. Sanção da Lei 13.987/2020, que autoriza a distribuição dos alimentos da merenda escolar às famílias dos estudantes da rede pública que tiveram aulas suspensas. Abertura do mercado da Coreia do Sul para o camarão brasileiro, atuação em conjunto com o Ministério da Agricultura. Criação da plataforma de comércio eletrônico, com o apoio do Ministério da Agricultura, como forma de viabilizar e não parar a comercialização de alimentos por meio de um novo canal de comercialização. Criação do projeto Feira Segura, com orientações sobre os procedimentos e boas práticas para manutenção e comercialização de alimentos e com proposta inovadora de atendimento no formato drive-thru. Esse projeto tem permitido a reativação das feiras livres regionais. Essas e muitas outras soluções da CNA foram criadas para que o produtor rural brasileiro possa continuar produzindo com o menor impacto possível e durante a pandemia. CNA, sempre com o produtor. E se você é produtor de salame artesanal, participe do Prêmio Brasil Artesanal Charcutaria.
O sistema CNA-Senar vai premiar os melhores salames do país. Para saber mais, acesse o portal cnabrasil.org.br. As inscrições vão até o dia 30 de outubro. E o Nosso Agro termina aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!